E as crenças, o quanto elas podem influenciar no nosso comportamento, valores, no nosso dia a dia. Para falar mais sobre esse assunto, ela, nossa psicóloga Ingrid Reis. A gente ouve falar muito das crenças limitantes, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Esse assunto, nos últimos anos, ele está mais em voga. E, de fato, eu acredito que todo mundo tem ali seus tipos de crenças. Exatamente. E o que é a crença? É importante a gente lembrar que quando a gente fala de crença, muitas vezes a gente relaciona, por exemplo, a religião, né? E quando a gente fala de crenças dentro da psicologia, a gente não está falando necessariamente de religião. A gente está falando sobre o que você acredita, sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então esse é um fator muito importante para a gente poder entender isso que é a base da nossa vida. E eu costumo dizer que assim, crença é uma coisa que a gente não quer abrir mão. Por quê? Pode ver, aqui no Brasil a gente não discute 3 coisas: futebol, religião e política. Não deveríamos. Exato. Mas acabam discutindo, né? Mas eu acho muito interessante porque esses são 3 assuntos que envolvem crenças pessoais. Sim. E as pessoas sabem que quando a gente está falando de crença, a gente está falando sobre a base do nosso pensamento, e aí as pessoas têm medo de discutir essas crenças com outra pessoa e acabar virando realmente uma briga, porque a crença é algo que a gente não quer abrir mão, é algo que a gente dá um jeito de proteger a todo custo. E por que isso acontece? Porque ao longo da vida, Dani, a gente tem que levar em consideração que cada pessoa tem as suas experiências. Então, você nasceu com uma genética, e depois que você nasceu, você estava ali no seu lar, junto com seu pai, com a sua mãe, e conforme você foi crescendo, você foi aprendendo como o mundo funcionava, sobre quem você era no mundo, quem a sua família era, como que as pessoas agiam. E isso, conforme isso foi acontecendo, isso foi solidificando dentro de você. A ponto de hoje, isso interferir completamente na sua maneira de ver o mundo. Então, se eu sei no que eu acredito, fica muito mais fácil entender que tudo que eu penso está de acordo com aquilo. Então vamos supor que tem alguém aí em casa assistindo a gente, alguém que conforme foi crescendo, a mãe falava: nossa, mas você é uma pessoa muito distraída, você é uma pessoa burra, inútil. Vamos supor que a pessoa ouviu isso dos pais em casa. Então ela já começa a entender: bom, eu acho que eu sou uma pessoa que não sou bem-vinda onde eu estou, uma pessoa incapaz. E essa pessoa vai para a escola, e conforme ela vai para a escola, ela vê que ela vai tirando notas baixas. Por quê? Porque aquilo que ela estava acreditando, a hora que você vai fazer uma prova, imagina, se você pensa, né, eu sou uma pessoa que sou capaz, você vai fazer aquela prova muito mais confiante. Mas se você vai fazer aquela prova já lembrando: puxa, minha mãe falou que eu sou burra, meu pai falou que eu não sei fazer nada, isso vai interferir diretamente nos seus pensamentos ali na hora de fazer a prova, e isso vai gerar automaticamente ansiedades em você, medos, e esses medos vão fazer você realmente tirar uma nota ruim na prova. E aí, conforme você tirar uma nota ruim na prova, você vai solidificar aquela crença na sua cabeça: realmente eu não sei fazer nada, eu sou burro. E aí a pessoa vai solidificando isso, e aí na próxima prova vai ficando cada vez mais nervoso, mais difícil, e isso vai ficando cada vez mais sólido dentro da pessoa. E daqui eu tiro 2 reflexões. Uma, que aquela crença não precisa ser algo que eu vou levar para minha vida inteira. A síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Não precisa ser assim, né? E outra, como que nós estamos criando as nossas crianças, o que nós estamos colocando, plantando ali naquele ser. Exatamente. E tanto dá para mudar as crenças que existe a psicologia, né? Justamente para isso, para poder trabalhar esses pensamentos, trabalhar essas crenças. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com 2 coisas. Uma é com o que a gente pensa. Porque o que a gente pensa, a gente consegue ver através desse exemplo que interfere diretamente em como a gente vai ter uma certa performance em alguma situação. E se você pensa cada dia coisas ruins sobre você, você automaticamente está gerando em você crenças também negativas, certo? Esses dias, Ingrid, eu até estava dando um exemplo para uma amiga. Teve uma vez, é uma situação, mas isso acontece diversas vezes. Uma vez que eu fui para Santos, chegando em São Paulo, eu falei: esqueci a chave do carro em Santos. E eu imaginei: meu Deus, eu tenho que ir embora, porque amanhã eu tenho que estar em Araraquara, e eu vou ter que voltar para Santos.
automaticamente, eu nem olhei a bolsa, foi apenas um pensamento. Automaticamente aquilo me deu uma dor de barriga que eu tive que correr para o banheiro. Então, olha como um pensamento, ele influencia no nosso corpo, né? A reação do nosso corpo. Então, o pensamento, ele gera um sentimento que gera uma ação nossa ou do nosso organismo, uma reação, e a chave estava na minha bolsa. Olha só que não coisa, é? né? Mas assim, eu falo, gente, se um medo, né, um pensamento gera uma dor de barriga, imagina algo, né, que a gente vai amargurando, né, o que essas coisas podem, ao longo dos anos, dos tempos, irem fazendo com a gente. Exatamente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses pensamentos, eles vão realmente semeando ideias e tem uma hora que você começa a acreditar nessas ideias, que a gente entra em outro fator. Não é porque você acredita em algo que aquele algo seja verdade, né? Por exemplo, Papai Noel. Né? Desculpa aí se as crianças estão acreditando em Papai Noel, né? Tire as crianças da sala, mas a gente sabe que Papai Noel não existe. E não é porque existem pessoas que acreditam em Papai Noel que ele começa a existir. Sim. Então esse é um fator importantíssimo. Não é porque você acredita que você não é capaz de algo, não significa também que você não seja capaz daquilo. Não tem crenças que você não consiga mudar. E você pode mudar tanto através Sim. desses pensamentos, quanto das situações que você passa. Porque, pode ver, né, Dani, a gente, por mais que eu tenha começado o programa falando aqui das crianças, eu e você, a gente ainda está modificando crenças. E quem está assistindo aí em casa também, independente da idade, as situações vão vindo. Às vezes você a vida inteira achou que tal coisa era boa, acontece uma situação que você fala, bom, né, não é tão bom quanto eu imaginava. Você começa a repensar aquela crença também, aquilo que você acreditava. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa e a gente tem que tomar cuidado também com as situações que a gente se submete. Porque essas situações, elas podem também modificar as nossas crenças, positivamente ou negativamente. Sim, então a gente tem que saber filtrar também quais os tipos de relações que a gente semeia, porque elas vão ser importantíssimas a médio e longo prazo para mudar às vezes a nossa mentalidade para melhor ou para pior. Com certeza. Eu vou fazer uma comparação do efeito das crenças com o efeito placebo que os laboratórios fazem com o medicamento. Né? As pessoas acreditam tanto na cura daquilo que às vezes tem farinha dentro da cápsula e ela se cura de verdade. Por crer, por acreditar, enfim, não sei se há uma comparação, mas na vida, por exemplo, eu acredito que a economia está ruim, que o país está ruim, então eu vou brecar todas as minhas, por ouvir falar, por medos, e aí eu breco todas as minhas ações. Não, eu não vou investir, eu não vou fazer isso, eu não vou... Acredito que são crenças. Né? Exatamente. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque é a partir do que a gente acredita que você pode ver que vai interferir depois em como a gente reage às situações, como a gente se comporta. E como a gente se comporta vai interferir em como a gente acredita, né, na vida. Então a gente precisa levar em consideração que a gente precisa questionar também o que a gente acredita. Né? Porque imagina aí, né? 8 bilhões de pessoas no mundo atualmente, fez agora, né? Dia 15 de novembro do ano passado. Com esse tanto de gente, quantas mentalidades diferentes e maneiras diferentes de ver o mundo essas pessoas não têm? E o ser humano, eu costumo dizer que ele é autocentrado. Então o ser humano, ele é assim, ele acha que o que ele sabe, tudo é ao redor dele, né? As verdades dele. As verdades dele. Então, isso também impede o crescimento da pessoa. Porque quantas pessoas também, por estarem ali autocentradas nos seus pensamentos ruins, nessas ideias que não levam a nada, por elas não se abrirem ao questionamento, elas acabam também sendo mais resistentes à mudança e automaticamente, às vezes, adoecendo com maior facilidade, né? Com certeza, é por isso aí a importância da gente estar sempre se vigiando. Agora, eu vou colocar um exemplo aqui também dessa fase de política que nós acabamos de passar. Eu tenho meu posicionamento, que não cabe falar aqui agora, mas quando eu encontrava alguém que, assim como eu, toparia conversar e não discutir, eu gostava para entender de fato por que ela tem aquele posicionamento, por que ela acredita nisso, que era totalmente
ao contrário do que eu penso e acredito, né? Às vezes ela pode mudar algum ponto de vista dentro daquilo que eu acredito, às vezes pode. Mas, no mínimo, eu vou aprender um pouco sobre o comportamento humano. Exato. Né? Então, as pessoas elas têm que ter esse jogo de cintura de saber que eu tenho os meus valores, tenho as minhas crenças, mas isso não é uma única verdade. E cada um tem o seu posicionamento, seja em todos os assuntos e aspectos, né, Ingrid? Exatamente, Dani. Então, é por isso que você está falando, né? Que a gente realmente precisa questionar, entrar em contato com outras pessoas. E muitos estudos também mostram que a solidão, por exemplo, está relacionada com níveis maiores de depressão, níveis maiores de ansiedade. Porque quando a pessoa, vamos supor, ela mora sozinha, né? Não que isso seja também ruim, cada pessoa também tem a sua maneira. Ou que trabalham dentro de casa, ou que fica muito ali só elas e se isolam da sociedade, isso é muito perigoso quando a gente fala no sentido de crenças, porque elas estão muitas vezes morando com os pensamentos delas. Sim. E se os pensamentos são bons, se a pessoa está se divertindo e pensando coisas boas, legal, né? Então tá dando certo, mas muitas pessoas acabam se fechando ainda mais. Porque aquilo que ela está pensando não tem uma outra pessoa, às vezes, para questionar, né? Para falar, olha, isso aqui que você está pensando está te dando ansiedade, mas não fica assim, né? Vai passar, fica tranquilo, eu tô aqui para te ajudar. Então, esses relacionamentos sociais, além de tudo, eles ajudam a gente a questionar o que a gente está acreditando. Isso transforma nós, né? Transforma todos nós em pessoas melhores para nós mesmos. Porque aquilo que você estava pensando que era, nossa, catastrófico, o fim do mundo, às vezes, com a palavra de outra pessoa te ajuda a dar uma luz, que é o trabalho da terapia, muitas vezes. E também ajuda você a ser uma pessoa melhor até para a sociedade. Porque quando você se relaciona com outras pessoas, isso ajuda também você, às vezes, a questionar, a treinar a flexibilidade também. Porque quanto mais sozinho você fica, às vezes também mais você se fecha na sua ideia, porque você está ali no celular, só recebendo coisas do algoritmo que são favoráveis à sua maneira de pensar. Exato. Então, se você acha que está tudo terrível, as notícias, você só vai receber notícia ruim e vai se fechando cada vez mais na sua ideia. Então, por isso, né, não estou dizendo que morar sozinho seja uma coisa ruim, não é isso. Mas eu estou dizendo que estar constantemente sozinho, em todas as situações, trabalhando em casa, morando sozinho, se fortalecendo de ideias que o algoritmo te dá e tudo mais, isso pode fazer você também se tornar uma pessoa mais depressiva, porque aqueles pensamentos negativos nunca são questionados por ninguém. E se ninguém questionar, você tem que ser o primeiro a questionar. Você tem que ter embasamento na realidade, você tem que pegar dados, estatísticas, você tem que fazer algo que te coloque, né, os dois pés no chão. Exatamente. E não nas suas ideias. Né, voltando mais uma vez para a questão de política, a gente vê as pessoas ali, vê uma notícia, um post que vai de acordo com o que ela acredita, ela simplesmente compartilha, sem buscar veracidade, sem fazer uma pesquisa, só porque aquilo favorece o que ela pensa, o que ela acredita. Então, tiro 2 insights de tudo que você falou aqui. Questione-se sempre. Exato. Né? Converse consigo mesmo e em situações ali, será que eu de fato estava certa? Né? Em tudo, acho que diariamente, questione-se. E o outro insight que eu tiro aqui tenha relacionamentos. Né? Se relacione com pessoas, com amigos. E esteja aberto para ouvir também, né? Porque não adianta você se relacionar para poder enfiar a sua verdade no outro. Exato. E esse tipo de pessoa acaba ficando sozinha. Porque é a minha verdade, é assim, é como eu penso. E as pessoas não querem essa troca, que não há uma troca, né? Exato. Não querem esse tipo de relacionamento que não há uma troca. Exatamente. Muito bem, Ingrid, sempre com pautas importantíssimas aqui pra gente. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Em breve vai casar, né? Sim, tá chegando. Que delícia, que delícia. Sucesso pra você. Até o mês que vem a gente tem uma pauta riquíssima aqui, muito importante também. E quem quiser conferir todos os conteúdos, acompanhar mais da nossa psicóloga Ingrid Reis, no Instagram, que tá aí na tela pra você. E também no YouTube. Como é que tá lá no YouTube? No YouTube tá Terapia em Dia, que é o nome do nosso quadro. Sim. E no Instagram tá Ingrid Reis. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Dani.